Quando a gente estava pensando no título dessa nossa mensagem, né, dessa nossa comunicação para vocês, eu estava procurando alguma coisa que pudesse significar o que o CAU representa para mim. De que forma eu poderia resumir o CAU para mim, arquiteto e urbanista? E aí eu lembrei dessa frase do Mia Couto, que fala desse fio invisível que nos une a todos. Ou seja, somos pedras preciosas unidas por esse fio invisível que é o CAU, que é o sistema CAU. Às vezes esse fio, ele é muito imolado pelas pedras. A gente fala muito que as profissões, algumas são mais antigas, outras menos antigas. Aqui apenas para registrar, sobretudo para os novos, futuros arquitetos, que a nossa profissão, de fato, documentalmente falando, é uma das mais antigas do mundo. Se a gente pegar, por exemplo, o registro do Código de Hammurabi, lá está, talvez, o nosso primeiro código de ética e disciplina, que define claramente quais são as penalidades, a dosimetria que sofrerá um arquiteto caso a casa que ele esteja projetando, construindo, venha a sofrer algum sinistro. E nesse código também é definido, por exemplo, uma tabela de honorários. Então, a gente pode ver que a nossa profissão, ela é muito antiga. E, de fato, nós contribuímos diretamente para todo esse desenvolvimento que a gente tem no mundo. Então, se a gente tem, por exemplo, essa imagem que a gente vê, com todo o planeta ocupado, direto ou indiretamente, nós contribuímos nessa história, seja através dos edifícios, seja através das cidades. E aí, dado essa pequena introduçãozinha, já que a gente poderia passar muito mais tempo aqui falando sobre isso, nós vamos falar daquele momento que antecede a criação do CAU. É a fase dos pioneiros. E aí a gente construiu essa linha do tempo para facilitar o entendimento de todos nós desse processo de criação do CAU, do sistema CAU, seja o CAU-BR e os CAUs-UF. É importante a gente lembrar que a gente às vezes escuta aqui e acolá, principalmente de alguns arquitetos como eu, mais antigos, por que a gente saiu do Confea, por que a gente não está mais no sistema Confea e CREA. A gente escuta ainda esse rancinho, como se esse conselho que foi criado muito recentemente, nós somos um conselho muito jovem, né? Fomos criados em 2010, no finalzinho de 2010. Começamos a operar em 2011. Mas essa história, ela é muito mais antiga do que esse momento da criação do CAU. Esse desejo por um conselho próprio, pela necessidade de ter uma afirmação frente à sociedade, de um conselho que regulamentasse o nosso exercício profissional, ele é muito antigo, né? Se a gente pegar, por exemplo, nessa linha do tempo, a primeira data que a gente destaca aqui é no ano de 1921, com a criação no Rio de Janeiro do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que foi a primeira entidade criada para pensar a arquitetura, né? Ou de que forma o arquiteto poderia trabalhar a cidade, trabalhar esse contexto todo que a gente tem. Então, veja, da década de 20 para a década de 1933, para a década de 1930, quando Getúlio Vargas cria o Conselho de Engenharia e Arquitetura por decreto. Já nesse momento, existia uma movimentação dos arquitetos à época, no sentido de já fazer essa separação. Esse conselho foi criado unindo engenharia e arquitetura, lembrando que a engenharia é uma profissão muito mais recente do que a arquitetura.
Se a gente pegar efetivamente os registros que a gente tem da profissão de engenharia, a gente vai, né, para o período da Politécnica Francesa, onde a gente tem efetivamente o registro dos engenheiros. Então, naquele momento aqui, quando se fez esse conselho, já se tinha o desejo de se ter um conselho próprio para os arquitetos. Naquele momento, foi colocado que era preciso fazer uma discussão entre os arquitetos e engenheiros para definir as atribuições e os limites das atribuições de cada um a partir de reuniões, de trabalhos que poderiam ser processados. Isso nunca aconteceu. Dando um salto no tempo, né? Dando um salto no tempo, a gente vai ver que, em 1958, o IAB apresenta um projeto de lei para fazer o desmembramento desse conselho. Efetivamente, para fazer o desmembramento desse conselho, criando um conselho próprio de arquitetura. Isso não conseguiu ir à frente. Na sequência, a gente, então, tem a criação, por Castelo Branco, da criação do sistema CONFEA-CREA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e os CREAs estaduais do Distrito Federal. Bom, essa criação aqui não nos agradou à época, mas foi o que foi possível negociar à época, sobretudo quando eu tinha um governo altamente autoritário do ponto de vista da criação desse tipo de conselhos. Passado todo esse tempo, a gente vai chegar na Carta de Ilhéus, elaborada pela, então, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, reforçando a ideia e a necessidade que arquitetos e urbanistas tinham de ter um conselho próprio para trabalhar de forma mais efetiva pelo aperfeiçoamento da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Daqui até chegar ao projeto de lei que criou o sistema CAL-BR e CAL-UFES, tivemos vários momentos importantes. Entre eles, em 98, a criação do Colégio Brasileiro de Arquitetos, que, digamos, é um embrião, né? Foram as 5 entidades que trabalharam efetivamente para a criação do nosso conselho. Então, a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, a Associação de Ensino da Arquitetura e do Urbanismo, a Associação dos Escritórios de Arquitetura e Urbanismo, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas e o IAB, criou-se o colegiado, e esse colegiado, então, ele vai trabalhar na perspectiva de constituir esse conselho. Vejam, esse conselho, ele não surge do nada, ele surge a partir de um processo longo, maduro, de discussão da necessidade que a nossa profissão tem perante a sociedade. A necessidade de ter uma regulação própria, já que dentro do espaço CONFEA-CREA, a gente praticamente não tinha o espaço necessário a esse desenvolvimento. Bom, passado todo esse processo, chegamos, então, à apresentação do projeto de lei pelo Senado Federal, PL 347. E aí aconteceu uma coisa interessante. Esse projeto ele foi aprovado e foi para a sanção presidencial. E ele foi vetado porque, à época, o presidente não aceitou que esse projeto tivesse sido elaborado pelo Legislativo, porque isso é matéria do Executivo, e zerou o processo, voltou tudo de novo. E aí, em 2008, o Executivo encaminha praticamente o mesmo projeto que o Senado Federal tinha praticamente aprovado, para apreciação pela Câmara e criação, finalmente, do sistema CAL. E aí, praticamente no penúltimo dia do ano de 2010,